O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há 15 dias eu estava aqui nessa igreja pregando e eu falava um pouquinho sobre a vocação do profeta Jeremias, né? Não sei se você se lembra, mas nós introduzimos o livro e falávamos um pouco do perfil desse profeta. E dentre tantas coisas que eu falei naquela ocasião, eu apresentei assim, a perseguição que o profeta tem quando ele se lança nesse caminho de bem-aventurança, né? Tanto é que muitos dos profetas morreram assassinados por conta da defesa do seu ideal, o ideal de vida que está pautado na palavra de Deus, no amor, no Evangelho, na justiça, na boa nova. Então quem assume para si essa responsabilidade de ser um homem de Deus, vivendo uma vida nova, tem que estar preparado para tudo, porque nós teremos perseguições, provações, tentações. Essa é a nossa vida. Mas o tema central da nossa liturgia da palavra é a confiança em Deus. Se vocês observaram bem, as leituras propostas pela liturgia da palavra, desse sexto domingo do tempo comum, elas vão ao encontro dessa confiança em Deus. E uma confiança absoluta e, por que não, cega. Daí que nós também trazemos como batizados essa essência do profetismo, porque pelo batismo nós recebemos o sacerdócio, profetas e reis. Pelo batismo nós adquirimos essa personalidade e vamos ter que no mundo dar testemunho, a confiança em Deus. É o tema da nossa missa de hoje. Então no Evangelho nós temos as bem-aventuranças apresentadas pelo evangelista Lucas. Lá na sua Bíblia você tem 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles se comunicam entre si: Mateus, Marcos e Lucas. Então você pega Lucas e Mateus hoje, por exemplo, e faz uma comparação entre a bem-aventurança de cada um. Mateus, ele fala para o judeu, e o judeu é o povo de Jesus, que tem uma tradição rígida do Antigo Testamento. E aí Mateus vai falar das bem-aventuranças, não usa esse termo Deus, mas usa o reino dos céus. E também Mateus coloca Jesus no monte. Daí que nós vamos ver o sermão da montanha.
aonde que Lucas coloca Jesus? No lugar plano. A planície não é a montanha. Lucas aqui apresenta para nós Jesus falando assim, né? De coração para coração. Lucas coloca Jesus no plano, para todo mundo estar ali, ó, equiparado. E ele fala de 4 bem-aventuranças, diferente de Mateus, que coloca 8. Lucas não quer diminuir e nem desconsiderar, desmerecer as bem-aventuranças. Lucas, ele também tem a sua profundidade no Evangelho. E as bem-aventuranças, elas são um projeto de vida para quem quer ser santo. Nós somos chamados à santidade. O livro do Levítico fala: sede santos como eu sou santo. Deus falando para o seu povo, para nós. E Mateus vai usar: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então, as bem-aventuranças é um manual de vida para quem quer ser santo. É fácil de viver as bem-aventuranças, padre? Não é fácil. Mas não é impossível. Jesus não veio trazer facilidade para ninguém, nem para mim que sou padre. Quer me seguir? Quero. Quero, Jesus, quero te seguir. Tudo bem, então, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Quem ganhar a sua vida neste mundo vai perdê-la. E quem perder a sua vida neste mundo por causa de mim, vai ganhá-la. Esta é a lógica do Evangelho. Ela é um pouco contraditória diante da lógica da sociedade que nós temos aí. Porque a sociedade, no fundo, ela quer nos dar conforto, facilidade, é ou não é? Claro, estamos cada vez mais com praticamente tudo na palma da nossa mão, né? As transições que nós fazemos via celular, está na palma da nossa mão. E aí cada vez mais nós vamos entrando nessa zona de conforto, né? Os nossos relacionamentos virtuais, eles nos impossibilitam de termos relacionamentos reais entre pessoas de carne e osso, e é o grande desafio para nós hoje, porque nós preferimos, infelizmente, não quero generalizar, mas muitas pessoas preferem mais um relacionamento virtual, porque você não se compromete com o outro, do que um relacionamento real, onde você tem que encarar o outro e conviver com o outro, com as suas mazelas, com as suas fraquezas, com os seus defeitos, com os seus limites, porque eu também trago isso. Mas às vezes eu não aceito, né? Eu não aceito que eu tenho um defeito, porque eu só consigo ver o defeito do outro. Ah, mas quando eu me coloco no lugar do outro, tudo muda. E aí eu vou viver bem melhor. Porque eu vou entender que eu também tenho defeito e eu não tenho o direito de julgar o outro, de condenar o outro. Porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. E eu admito isso aqui publicamente. Tenho meus defeitos, porque eu sou homem. Ah, quando eu reconheço na humildade isto, tudo muda. E às vezes o problema de relacionamento entre as pessoas é este. Porque cada um quer sobrepor sobre a verdade do outro e no fundo esquece de uma coisa, de uma verdade que é verdadeira. É até redundante, mas é isso mesmo. A verdade do Evangelho que liberta. A gente esquece disso. A gente fica defendendo a nossa verdade e esquece de falar da palavra de Deus. De viver principalmente, que é importante. Então essa confiança, ela precisa acontecer de maneira absoluta. Ela é garantia de que nós vivemos numa comunidade de comunhão de santos. Você professa fé na ressurreição, que é a mensagem da segunda leitura de hoje, né? São Paulo vai dizer, se não for pela ressurreição, a nossa fé não vale de nada. A sua fé está baseada em quê, meu irmão, minha irmã? Na ressurreição de Jesus. Por que São Paulo se preocupa com esse tema? Porque ele sabe que não é fácil acreditar na ressurreição. Eu estou falando nas missas, que nós nunca nos deparamos com a situação de ressurreição. Por exemplo, o que é a ressurreição? É um morto que volta a viver. Ninguém aqui nunca passou por uma situação dessa. Aqui,
eu gostaria de saber qual seria a reação de quem estivesse de madrugada velando um corpo e de repente o cadáver se levantasse do caixão e falasse: voltei, estou aqui. Qual seria a reação? Medo, espanto, né? Porque nós não estamos acostumados com isso, mas isso é ressurreição. Então acreditar nisso não é fácil, e os próprios discípulos tiveram muita dificuldade depois da ressurreição de Jesus, que vocês sabem muito bem, que muitos desconfiaram, inclusive Tomé, que disse: se eu não colocar o dedo na chaga aberta, eu não vou acreditar. Um discípulo falou isto. Não é fácil. E Jesus teve que se manifestar de forma ressuscitada de diversas maneiras. Com os discípulos de Emaús, ele teve que comer peixe na beira do mar e dizer: olha, fantasma não come peixe. Para quê? Para provar a respeito dessa ressurreição. Então Jesus ressuscitou. A nossa fé está na ressurreição. Se não for por isso, minha gente, estamos perdendo tempo aqui. E essa fé, essa confiança em Deus, que me faz ver coisas grandiosas acontecer na nossa vida, mas precisa de fidelidade. É a atitude do fiel, daquele que crê. E Deus é muito providente, porque Ele vai providenciando as coisas. A atitude de acreditar, né, em algo, inclusive, que eu não vejo. A carta aos Hebreus fala disso, né? O que é a fé? É esse ato de acreditar em coisas que eu não vejo. E aí nós vamos constatando isso no dia a dia. A confiança em Deus, ela tem resultados, mas tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência, minha gente. Quem não tem paciência, eu lamento dizer, que vai ter que entrar nesse esquema de paciência, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu e o seu. Deus faz a sua obra acontecer no tempo dele, não é no meu tempo. E muitas pessoas sofrem nesse mundo porque querem queimar etapas, querem viver coisas que estão na sua cabeça, como um projeto pessoal, e esquece de configurar o seu projeto pessoal ao projeto de Deus. Aí dá problema. Depois volta cheio de ferida, porque não respeitou o tempo de Deus. Isso é confiança. E tantos outros exemplos que nós poderíamos dar, né? Por exemplo, você já passou por muitas situações na sua vida, ou está passando, de dificuldade financeira, de saúde, de emprego, de relacionamento. Olha para trás, no retrovisor da história da sua vida, e veja quanta coisa que você já viveu. Os casais mais antigos aqui, né, mais experientes, olha quanta dificuldade no passado para cuidar dos seus filhos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. E quantas noites de sono perdidas, preocupadas, se ia dar conta ou não. E olha onde você chegou. Hoje você tem netos. Você conseguiu superar. Você confiou. Foi um ato de confiança. E hoje, as pessoas se perguntam: meu Deus, será que eu vou dar conta de criar esse filho, e etc., né? Porque é um desafio muito grande. Qual é a minha atitude diante disso? Confiar em Deus. Agora, confiança não significa deixar tudo nas costas de Deus e ficar com os braços cruzados, não, tá? Porque confiança, ela não se faz com um pensamento mágico, mas confiança também é colocar a mão na massa. Precisa acreditar. E quantas outras coisas mais que nós já vivemos, e hoje nós podemos falar: graças a Deus, consegui superar, foi graças à confiança em Deus, a fé me fez chegar até aqui. E por hora, eu posso viver as preocupações do tempo presente, porque amanhã virão mais, viu? O Evangelho fala isto. Viva as preocupações de hoje, não fica antecipando preocupação e sofrimento, porque amanhã nós teremos mais. Mas o que nos faz sobreviver nesse mundo enquanto cristãos é exatamente essa confiança de que em Deus nós conseguiremos superar todas as dificuldades. E a partir disso vamos vivendo as bem-aventuranças. O bem-aventurado é aquele que se aventurou no mundo em Deus, plantou semente de bondade e agora está colhendo o quê?
o bem, porque a gente colhe o que a gente planta, é ou não é? Então, o bem-aventurado é este que se arriscou, se lançou no mundo, foi em Deus evangelizar, dar testemunho, deu certo e agora está colhendo aquilo que plantou. Olha que maravilha! E aí, o profeta, não só esse aqui da Bíblia, mas todos nós batizados, temos que confiar. E uma coisa não pode faltar em nós. Presta atenção no que o padre vai falar agora. Uma coisa que não pode faltar em nós é a esperança. Confiança se faz com esperança. Tem situações da nossa vida que nós, às vezes, nos sentimos abandonados, rejeitados. O profeta vai dizer, voz que clama no deserto. Gente, o que é uma voz que clama no deserto? Está falando para o vento. E às vezes nós nos sentimos assim, como pessoas que estamos falando para as paredes. Não tem aquele ditado que fala, entra no ouvido e sai no outro? Não é assim que nós vivemos com os nossos filhos adolescentes? Não é assim que nós passamos às vezes com a nossa esposa, com o nosso marido? Não é assim que nós vivemos entre os nossos irmãos? A gente parece estar falando dentro de casa para as paredes, a gente fala, mas ninguém dá ouvido para a gente. Então chega a hora que a gente se cala, sem perder a esperança, e vai viver de forma testemunhal aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós confiamos. É assim que funciona no reino de Deus. Mas temos que viver essa experiência amarga, né? De falar a verdade. E como eu já disse, às vezes vamos nos sentir como pessoas que estaremos falando para as paredes. Mas não podemos perder a esperança. Nós também conhecemos muitas situações onde pessoas conseguiram, não por meio da imposição, mas por meio da proposta, através de um testemunho, convencer e converter o outro. Mas esse caminho da conversão e do convencimento do outro só funciona bem se passar por mim. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso estar convicto daquilo que eu acredito, daquilo que eu confio. Porque se eu não transmito essa confiança, se eu não transmito essa convicção da minha fé, olha, eu não vou convencer ninguém. A primeira pessoa que precisa acreditar no seu próprio projeto é você mesma. Se você não acredita nos seus projetos, se você não acredita nos seus sonhos, quem vai acreditar? Propaganda enganosa. Então, acreditar, confiar. Isto é um ato de fé. Daqui a pouquinho nós vamos professar a nossa fé no credo, no símbolo apostólico, que é a razão, a síntese da nossa teologia, a síntese daquilo que nós acreditamos, e vamos dizer, creio na ressurreição dos mortos. Lembram disso? Na vida eterna. Amém. Então vamos professar isto com convicção e acreditar, porque as pessoas às vezes vêm nos questionar essas coisas, e se nós não temos o fundamento, uma convicção, a gente pode transmitir não uma verdade, mas uma mentira. E chega de mentira porque o mundo já está cheio de mentira, gente. Precisamos ser autênticos, verdadeiros nos nossos relacionamentos. Aí vem o quê? A providência. Vem o quê? Os frutos. Vem a realização, vem a felicidade. Oh, que maravilha que é quando nós temos essa certeza daquilo que nós acreditamos. Que existe um Deus presente no meio de nós. Que existe um Deus que está caminhando conosco, que existe um Deus que é amor, que é misericórdia, que olha para os caídos, para os pecadores, mas que estende a mão, ergue e põe para caminhar de novo. E se alguém aqui está caído, estenda a mão para Deus, porque Deus está com a sua mão estendida para você, e Ele vai colocar você para caminhar de novo. E é recomeçando sempre
que a gente vai encontrar esse caminho de salvação. Nós somos imperfeitos, temos os nossos defeitos, mas mesmo assim Deus nos ama e nos quer felizes, como irmãos e irmãs, nessa confiança. Eu quero terminar como eu terminei na missa das 7, dizendo o seguinte, com relação à esperança, à confiança, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em pé então professar a nossa fé no Deus unitrino. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos confiantes nossas preces a Deus, nosso Pai, dizendo: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos.